negócio é o seguinte, Flamengo já vai jogar de novo contra o América Mineiro. Agora é a hora de largar tudo, né, Mauro? Agora nem tem mais o que fazer. Mas já está decidido, né? Isso é programa de informação, certo, Vanderlei? Vai jogar time reservaço, tanto no sábado quanto contra o América em Belo Horizonte, terça contra o Santos no Maracanã. Na quarta o time vai para Guayaquil. As preocupações agora do Dorival, né? O Dorival, acho que ele não foi nada feliz, né, na estratégia de jogo, mas acho que os jogadores também têm uma responsabilidade. O time recua tanto, eu acho que não é o técnico, recuem, vamos ficar entrincheirados. Os jogadores também aceitaram aquele jogo, né? Enfim, acho que põe todo mundo no pacote. A diretoria também, porque o Flamengo não tinha volantes, né? Tudo bem, o Mateuzinho não foi uma boa escolha do técnico, mas as opções que ele tinha no banco era o Vitor Hugo, que não é da posição, embora acho que fosse mais adequado, que já jogou ali, né? Fala, nação! Saudações, rubro-negra. Nação, agora aqui com mais um react, né, agora do programa Bate Pronto, apresentado pelo Thiago Osmar, Vampeta e o Mauro César Pereira também, né? Então vamos reagir o que eles falaram sobre o título do Flamengo, né? E o planejamento do Flamengo visando já a final da Libertadores no dia 29, né? Então vamos embora acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Também teve uma zoação aqui, como vocês perceberam, né? O Mauro César Pereira, ele é um crítico do Rodinei, sendo assim o Thiago Osmar deu uma camisa do Rodinei para ele, né? Então vamos embora ver o que o Mauro César falou, né, sobre a camisa recebida, sobre o presente que recebeu do Rodinei, né, e o planejamento do Flamengo visando a final da Libertadores. Mas antes disso, né, eu queria pedir o seu like, nação, para ajudar o canal aqui, a inscrição, né, para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa aqui, eu queria dar os créditos, né, e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte. Eu vou deixar o link do canal da Jovem Pan Esporte aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação, tamo junto e vambora com o programa aí. Valeu, e é isso aí, valeu! Aqui, ó, descomplica Rodinei. Digamos que é um pedido complexo, né? Mas que ele de fato executou de forma... Ó, por favor, tá aqui. Maurão. Não tá no quadro conforme eu pedi, mas tudo bem, eu vou aceitar assim mesmo. Olha que beleza, camisa do Rodinei. Olha a camisa do Rodinei. Quem diria? Rodinei, aquele abraço, Rodinei. Ó, eu gosto mais dessa 2, inclusive, aqui. Ó, Rodinei, descomplicou. Rodinei é sensacional. Eu desejo todo sucesso para ele no seu futuro, não sei em qual clube, mas que ele brilhe intensamente. Que ele jogue bem contra o Flamengo também. Até porque gratidão, a gente não pode deixar de ser grato, né? E tem aquele negócio, né? Mauro, Vamp, Bruno, Vanderlei. Caralho, tô gostando disso aqui, ó. Tô rico. O negócio é o seguinte, Flamengo já vai jogar de novo contra o América Mineiro. Agora é a hora de largar tudo, né, Mauro? Agora nem tem mais o que fazer. Mas já está decidido, né? Isso é programa de informação, certo, Vanderlei? Vai jogar time reservaço, tanto no sábado quanto contra o América em Belo Horizonte, terça contra o Santos no Maracanã. Na quarta o time vai para Guayaquil. As preocupações agora do Dorival, né? O Dorival, acho que ele não foi nada feliz, né, na estratégia de jogo, mas acho que os jogadores também têm uma responsabilidade. O time recua tanto, eu acho que não é o técnico, recuem, vamos ficar entrincheirados. Os jogadores também aceitaram aquele jogo, né? Enfim, acho que põe todo mundo no pacote. A diretoria também, porque o Flamengo não tinha volantes, né? Tudo bem, o Mateuzinho não foi uma boa escolha do técnico, mas as opções que ele tinha no banco era o Vitor Hugo, que não é da posição, embora acho que fosse mais adequado, que já jogou ali, né? O Mateuzinho, pelo amor de Deus, em dado momento tinha Mateuzinho e Rodinei juntos. Aí ninguém aguenta, né? Tinha Rodinei e Pará no passado, no tempo do Zé Ricardo. Aí você tem Mateuzinho e Rodinei, aí não dá. Se o melhor lateral do Flamengo é o que está no banco, né? Os dois em campo, você não tem o melhor lateral, Vanderlei. É um negócio sério, brincadeira. Assim, e é sério, porque se você analisar a origem do gol do Corinthians, é uma troca de passe pelo lado esquerdo do ataque, a bola está com o Renato Augusto e tal, circula, chega no Matheus Vital, e os dois estão marcando uma distância quilométrica. O Vital totalmente livre faz o cruzamento, a bola rebate lá na zaga, Juliano faz o gol. E foi em cima do Rodinei, a jogada do gol absurdo que o Roger Guedes perdeu, ele que deu condição. O Mateuzinho entrou pela esquerda, naquele momento já tinha voltado para a direita, que entrou o Vitor Hugo, ele mexeu ali no sistema, né, na distribuição dos jogadores. Mas as preocupações deles são o Vidal, porque está com a perna inchada lá e tal, tem que ficar bom a tempo, tratamento. Jogou sem as condições ideais. O Thiago Maia, né, uma pancada no joelho, algo assim, que também hoje vai ser avaliado à tarde. O Arrascaeta, com o problema do pubis, está há 60 dias treinando sem a intensidade normal, para poder se preservar, e com isso ele tem uma queda física nítida, né? Isso vai ser empurrado com a barriga até a Copa do Mundo, agora pelo Flamengo para esse jogo da Libertadores.
Depois ele não deve jogar mais, acho que as partidas derradeiras do campeonato, porque aí o Flamengo já resolveu a vida dele no campeonato. Eu acho que aí é caso do Arrascaeta ser preservado para poder servir a seleção do Uruguai, já que também é um objetivo do atleta jogar a Copa do Mundo, claro. E aí o Uruguai vai ter que administrar isso também. Eu até fico imaginando, talvez o Arrascaeta não seja titular na Copa do Mundo, entre durante alguns jogos, porque vai ser a saída, né? E o Pulgar está 20 dias, estava 20 dias afastado, só agora voltou a treinar, hoje deve treinar com os companheiros também. E é importante esse jogador agora porque ele é a opção na eventualidade do Thiago Maia não poder jogar ou vai ser avaliado hoje à tarde, o titular, ou mesmo durante o jogo, né? Opção para o lugar dele, ou tem o João Gomes e tudo mais. Então ele tem aí esses problemas. Mas tem um prazo aí hoje é sexta, então são 8 dias, né, até a decisão, que eu acho que pode ser bem aproveitado. Mas o time vai ser todo reserva nesses jogos. Isso aí já tá definido. O Dorival não vai escalar rigorosamente ninguém, porque já está classificado. Pode acontecer uma situação excepcional, tipo o Gabigol gosta de jogar todas. De repente o Gabigol fala, pô, tô bem, deixa eu jogar contra o Santos. Aí de repente vai o Gabigol e joga contra o Santos. Pode acontecer. Acho pouco provável. Acho que a comissão técnica não vai querer para não correr nenhum risco de uma lesão, de tomar uma pancada, ter mais um contundido. Mas eu não duvidaria de que um ou outro jogador peça para jogar, para ter ritmo e possa jogar. Mas vai ser isso. O time reserva sábado, amanhã, né, contra o América em Minas, e depois na terça-feira, e os titulares vão ficar treinando normalmente, e alguns se recuperando para poder jogar contra o Atlético Paranaense na semana que vem. E o Varela, falando sério sobre o Rodinei, esse é o problema para o Dorival. Se o Varela comer a bola nesses 2 jogos, se baixar um caboclo nele, caboclo Leandro, caboclo Carlos Alberto Torres, ele jogar um absurdo, o Rodinei vai ser titular. Depois que ele fez o gol de pênalti, mesmo que o Varela jogue pra caramba, que todo mundo fale, cara, esse cara tem que ser titular. Ele não vai barrar. Por quê? Aí é um problema eu vejo, né, de jogadores como o Rodinei. Ele é muito querido no grupo, porque ele é meio brincalhão, o cara da resenha, todo mundo gosta dele. Você mexe com ele, você mexe com os jogadores. Vai ser uma semana que vai perder essa posição para o final da Libertadores. Exatamente, então vai parecer injustiça. O Dorival não tem opção. Se tecnicamente ele falar, cara, esse uruguaio resolve o meu problema, digamos, né? Jogou super bem aqui, eu falo, putz, como é que eu barro o Rodinei? Não tem como barrar o Rodinei, pode mudar durante o jogo. Mas de saída não tem condição. Eu acho que isso atrapalha muito o trabalho do técnico, essa igrejinha do Flamengo, essa panela de jogadores ali que tem essa relação de extrema parceria e brodagem, porque ele não tem a liberdade para fazer certas mudanças. E, aliás, aí vai um elogio a ele. Vamos lembrar que no início do trabalho do Dorival, ele tomou muita pancada por ter escalado o Diego Ribas em alguns jogos. No início ele não tinha muita opção. Em outros momentos ele foi extremamente político, chegou a dar uma entrevista que ele elogiava o Diego e claramente, ele falou claramente que era pelo comportamento dele fora de campo. E a gente questionava, por que está escalando o Diego? Porque ele se comporta bem fora de campo, então ele não tem que ir para o campo. Então utilize-o fora de campo, né? Ele une o grupo, ele tem liderança, ok, mas ele jogava. E a informação que eu tive, até dessa informação antes do jogo de quarta-feira, é que o Diego não jogaria, e não jogou. Ele inventou até o Mateuzinho ali, que foi um desastre. O Mateuzinho naquela posição não tem a menor condição. No sábado contra o Atlético já tinha ido muito mal. Mas o Diego não jogou. Aos poucos, o Diego Ribas foi sendo meio que encostado, jogando menos. O Diego Alves não joga nem para poupar o Santos. Eu não sei se nesses 2 jogos o Santos vai ser preservado em um deles ou nos 2. Aí pode ser que o Diego Alves até reapareça, quem sabe, em alguma dessas partidas. E o Dorival meio que, conseguiu, isso ele administrou bem. Ficando no Flamengo para o ano que vem, eu acho que ele tem o direito de não ter mais esse tipo de problema, com a saída desses jogadores que estão terminando o contrato, para ele poder fazer as escolhas dele em caráter técnico, sem ter que ficar melindrando aqui e ali. Porque foi justamente parte do problema, não foi só por isso, mas uma das razões pelas quais o antecessor do Dorival, Paulo Souza, acabou fracassando, foi justamente isso. Ele chegou para mexer numa casa de marimbondos e foi atacado em dado momento, porque os caras se protegem. E isso eu acho que é muito comum em grupos que estão juntos há muito tempo. E o Flamengo já mudou bastante o grupo, mas ainda tem esses focos. Eu acho que é hora de virar a página, os jogadores estão na história do clube, mas tem que seguir. E aí eu acho que o técnico, seja ele qual for, ele tem que ter liberdade de fazer o seu trabalho. Eu acho que tem uma outra fase, um outro momento, e esses são os dias, acho que, derradeiros desses jogadores. Talvez o único que fique aí dessas lideranças mais veteranas seja o Felipe Luiz, se reunir condições físicas para jogar mais uma temporada. Eu tenho dúvida se ele consegue jogar num bom nível mais um ano. Ele jogou muito nesse último jogo, né? Eu digo assim, eu estou pensando em um ano. Será que ele consegue, daqui a um ano, outubro do ano que vem, será que ele consegue jogar? Porque ele mesmo diz que está conseguindo jogar porque reveza com Ayrton Lucas. Então acho que tem que ser bem discutido isso, ele tem que fazer uma autoavaliação. Ele deu uma entrevista depois do jogo de quarta-feira, ficou claro para mim, pelo menos, de que ele não tem uma opinião formada, que ele vai fazer uma avaliação no final do ano. E eu acho também que tem outro aspecto importante com um cara como ele. Se você estica demais a carreira, de repente você tem um último ano no clube, assim, ruim, na reserva, jogando mal,
E isso vai acontecer uma hora. Tem uma hora que o corpo não aceita mais. E me parece que, por razões óbvias, ele está perto disso. Agora, tecnicamente, ele é excelente. Ele conhece muito bem os atalhos, ele sabe se comportar. Muito irônico que ele fez uma ótima partida e perdeu um pênalti. O Rodinei, que não jogou nada, bateu um pênalti e vira herói. E o torcedor, às vezes, não vê isso. A imprensa também não vê muito isso, que vende muito mais clique e audiência você falar do cara que fez o gol. Mas analisando a partida, o Rodinei fez um jogo ruim, o Filipe Luís fez um ótimo jogo, mas perdeu o pênalti. Então isso acaba misturando um pouco ali as emoções e a avaliação. Mas eu acho que o Dorival, ele merece, se ele ficar no Flamengo, ter um pouco mais de paz para trabalhar. Porque é difícil, né? Vou tirar o Diego Ribas. Quais são os efeitos colaterais? Puxa, não posso escalar o Rodinei nesse jogo. Quais vão ser os efeitos colaterais? Aí se eu mexo com o Mateuzinho, aí tem o amigo do Gabigol. É difícil, né, cara? Aí é complicado. Mauro, num momento em 2019, que eu convivia muito ali dentro do grupo do Flamengo, eu tinha amigos pessoais, inclusive, Vitinho, Everton Ribeiro, eu tinha grandes amigos ali. E eu até escutava o papo, era a época do Jorge Jesus ainda, de que o Filipe Luís poderia ser um terceiro zagueiro. Pra ele não ser lateral, né? Porque o lateral exige muito do físico. Será que seria uma boa opção também ou não? Ou fica como lateral esquerdo ou não continua? Assim, ele não era um terceiro zagueiro o tempo todo, mas em alguns momentos do jogo ele funcionava dessa maneira, com o Ceni e com o Paulo Souza. Menos com o Renato nunca. O Renato botava de lateral. E o Dorival também utiliza como lateral, mas um pouco mais contido, né? O lateral direito que tem mais liberdade para avançar, seja ele qual for. O Rodinei, o Mateuzinho, agora tem o Varela também como opção. Pode ser, essa pode ser uma saída, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar. Por exemplo, o Davi Luiz não renovou o contrato ainda. Os últimos jogos apontam para um jogador que parece ter condições de ter pelo menos mais uma boa temporada. Ele tem jogado muito, né? E a história que ele contou depois do jogo lá para o pessoal da Globo, a entrevista que ele deu sobre o Rodinei é muito legal. Especialmente porque ele fala do Rodinei, ele adotou o Rodinei, ele conta a história. Eu falei isso aqui, né, Vamp? Ele e a família dele. O pai do Davi Luiz também adotou o Rodinei, eles falaram. Ele conta a história e tem um trecho que é muito legal no começo que ele fala assim, você é um cara legal e tal, agora você não é profissional, ou seja, não é profissional na medida necessária, né? Aí não dá. Tipo, tem condições de ser um bom jogador. Eu sempre falo isso, o Rodinei atleticamente é um cara privilegiado, forte, ele tem velocidade, o cruzamento é o fundamento que se ele treinar e tal, ele vai melhorar cada vez mais. É questão de... Aí o cara tem que ser muito profissional. Insistir, caprichar, corrigir, como é que bate na bola, como é que faz, como é que não faz. Tá sempre na forma física ideal. E ele meio que adotou, ele fala que... Ele marca, né, 7h30 da manhã, amanhã aqui no CT. Aí o Rodinei pergunta pro Davi, mas fazer o quê? Não, na hora você vai saber. E ele faz algum tipo lá de trabalho, você de conversa no campo, eu não sei exatamente. Tem muito... O Davi tem o Pascal, que é um francês que trabalha com ele desde a época de Chelsea. E é um cara que faz não só saúde, sim, alongamento, ele evita lesões, pode ser isso também. Enfim, mas ele faz algum tipo de trabalho com ele, eu acho que tem um trabalho também da conversa, e aí tem o momento da entrevista que ele fala que houve uma fase lá que o Rodinei, pelo que eu entendi, deu uma relaxada, aí ele cai de rendimento, e aí ele vai na casa do Davi Luiz, meio tristonho, aí o Davi Luiz meio que dá uma bronca e tenta levantar a moral dele. Muito legal isso aí. Agora, o Davi, independentemente do lado conselheiro do Rodinei, ele jogou muito bem esses dois jogos, né? Jogou muito bem. Eu achei o melhor em campo. Então, eu também acho. Foi o melhor do Flamengo mesmo. Eu acho que a partir daí, você já vê assim, esse cara acho que rende mais um ano. Porque jogador nessa idade, gente, você tem que renovar ano após ano. Não dá pra ficar renovando o contrato de 3 anos. O Milan fazia muito isso. O Milan, né? o Chelsea, essa história é absurda, né? Se você pensar, absurda no sentido, como pode, né? O Drogba não ficou no Chelsea porque ele queria um contrato longo. O Chelsea falou, aqui, na sua idade, é um ano só. O cara tinha decidido a Liga dos Campeões pro Chelsea. O Willian também. O Willian foi a mesma coisa. O Filipe Luís no Atlético também foi assim. Esses jogadores todos, eu só dou um ano. Mas eu quero um contrato mais longo. Então tchau. Eu acho, mano, que com o Filipe Luís daria mais um ano. Daria mais um ano, porque se você pegar um lateral esquerdo e botar o Ayrton Lucas de titular e vir um lateral esquerdo que não renda que o Filipe Luís vai ser eu acho que o Filipe Luís ainda tem um gás para mais um ano. Eu acho que ele tem que fazer. Ele é um cara bem inteligente, então acho que ele tem que fazer uma autoavaliação também. Né? Até para ele não desgastar a imagem dele. Né? Agora, eu acho que pode funcionar. O Flamengo tem que comprar o Ayrton Lucas, né? Custa 9 milhões de euros, mas tem negociação. Os times russos lá estão numa situação muito complicada, claro que dá para negociar, deve sair por menos. Acho que vai trazer o jogador. E aí ter esse revezamento, que eu acho que isso ele entende muito bem. Ele é um cara lúcido de sobra para pensar. Eu não consigo todos os jogos, já está fazendo isso, eu vou jogar alguns. O rapaz, e ele sabe que tem uma entrevista recente dele que foi bem legal. Você contou isso aí que ele falou. Que ele falou, eu sei que eu vou perder a posição, mas eu vou vender caro. Eu não vou deixar o cara. Isso é bom para o Ayrton Lucas quando entrar dizer, tem que jogar. Mas vai acontecer. No ano que vem, se ficarem os dois,
Vai acontecer. Vai chegar um momento da temporada que nos principais jogos vai jogar o Ayrton Lucas. E ele vai ficar de fora, ele vai jogar o jogo, vai ser do time B, eventualmente. E aí ele tem que estar disposto também a lidar com isso. E acho que me parece que sim. Mas eu acho que isso passa muito por avaliação também do jogador. Porque eu acho também o seguinte, né, gente? O jogador de futebol nessa fase, é claro, se o cara não renovou um contrato com aquele clube, ele não vai ter o salário que ele tinha. Mas aí tem que fazer avaliação. Até que ponto vale você ter esse salário mais um ano, você já teve uma carreira super bem sucedida, e você, de repente, colocar em risco o seu próprio prestígio. É o caso do Diego Ribas hoje. Cara, o Diego está na história do clube. Mas veja como a torcida do Flamengo olha para ele hoje. Porque ele fez uma temporada muito ruim. Muito ruim. E a falha dele no gol do Cuiabá, foi o último jogo dele. Se ele tiver uma oportunidade em algum outro jogo de fazer uma boa partida e conseguir se safar, ele termina em alta. Mas a última aparição do Diego pelo Flamengo, ele perdendo uma bola boba e o Cuiabá fazendo um gol. Sorte que estava 2-0. Terminou 2-1. E se um cara que já participou de momentos importantes do clube, eu não sei até que ponto vale a pena você insistir e você desgastar a sua própria imagem. Enfim, financeiramente, claro que é melhor você ter mais um ano com um bom contrato, mas do ponto de vista da sua imagem como profissional, eu sinceramente tenho dúvida se vale a pena esticar tanto a corda. Mas aí é uma decisão individual com a anuência do clube, no caso. Bruno Prado e Vanderlei Nogueira. Eu hoje sou uma pessoa sem muita preocupação, né? Porque o dinheiro tá sobrando. Sob todos os aspectos. Tá aqui, milzinho. O dinheiro não é seu. Milzinho. Mas não é seu. Não, já tô doando. Claro. Mas eu tô sem preocupação. Sim. Eu não tô preocupado. Né? Eu não sou otário nem bobo que perdeu R$1.000 hoje. Coração Perdeu. leve, coração leve. Coração muito leve. O coração, ó, o cifrão tá aqui, mas eu abro mão de qualquer dinheiro pelo amor. Isso aí, desse. Você viu agora? Não, agora... Você viu, Bruno Prado? Tá gravando, né? Pelo amor de Lívia Weber. Tá eu gravando. tiraria aqui o cifrão Como é e que é? colocaria só o amor. Dinheiro, não precisa do dinheiro. Não, só Agora, Eu não quero dinheiro, só quero amar, como já diria é Tim isso, Maia. Né? Tim Maia. Agora, a preocupação que eu não tenho hoje, o Dorival e o Arrascaeta devem ter muito para a final da Libertadores. Porque tá claro que o Arrascaeta não tá bem. Sim. O Mauro até falou de focar na recuperação do Arrascaeta. Foi nítido. Você vendo do estádio, então, o Arrascaeta jogava numa outra velocidade. E sobrecarregou muito o Everton Ribeiro. O Arrascaeta é uma preocupação. Será que tem como o Arrascaeta chegar 100% nessa final? Parece difícil, né? É um problema no pubis, não é uma coisa tão fácil aí. Claro, eu não sou médico, aí é o que eu já ouvi de médicos do esporte sobre esse tipo de problema, né? Não é uma coisa que em uma semana, né? Falta 8 dias, né? Para a final, o cara vai estar inteiro. Dificilmente ele vai estar 100%, até para a Copa do Mundo, que ele vai estar com o grupo do Uruguai lá na Copa. Então, é uma coisa que ele vai ter que administrar, ele vai ter que... o que é o melhor a fazer? Aí eu não sei, aí o pessoal lá da comissão do departamento médico, da parte física do Flamengo, que vai ter que decidir o que é melhor. Vai ficar parado? O quanto que... Só que aí esse cara ficar parado a semana inteira pode ser pior. Então, o quanto ele pode treinar? Qual vai ser a dosagem? Não sei, isso aí eu não tenho conhecimento para dizer. Mas 100%, pelo que eu já ouvi em outros casos de pubs, de médicos, de pessoas que são especialistas na área e pelo tempo que falta para o jogo, ele não vai estar. Aí é uma questão de administrar para ele chegar da melhor maneira possível. E ele realmente é um cara importante para o Flamengo. Ainda assim, no gol do Flamengo, ele participa. Né? E o passe do Everton Ribeiro no gol do Pedro é genial, né? Porque, assim, o passe do Everton Ribeiro, ele tinha que ser daquele jeito, de primeira. Se ele domina a bola e toca, mesmo que fosse rápido, não faria o gol. É o Fausto Vera que tá do lado dele, né? Sim. E o Pedro também, né? O Pedro também bate de primeira. Se ele não bate de primeira, o Cássio pega. O gol do Flamengo, ele é muito bonito, né? A jogada. Bruninho, eu vou te interromper rapidinho, que a gente tá entrando no ar, na Rádio Jovem Pan, em um segundinho. Estamos no ar, na Rádio Jovem Pan, seja bem-vindo, a gente tá bombando de audiência na TV, no YouTube, todo mundo vendo pilhado, cheio de cifrão, pra tudo que é lado. E Bruno Prado falando, é que eu arranquei R$1.000 do Vampeta, tá? Pra quem tá chegando na rádio e não sabe, eu tô contando dinheiro aqui, tudo bem que ele me pagou em nota de 20, né? Ninguém merece isso. Mas tudo bem, pagou 1.000, já tem aí só de brincadeirinha. Quanto? Eu acho que você já tem R$3.200 de prejuízo. Que loucura, irmão. Deus me livre, não quero deixar amigo pobre, hein? Pelo amor de Deus. Uma garrafa de vinho que eu tomo. Pra quem tá Que chegando, loucura. Pra quem tá chegando agora... Olha só. Pra quem tá chegando agora, fala pra onde vai o dinheiro. E o dinheiro pra galera que tá na rádio vai pra Cruz Verde, hein? Vai pra Cruz Verde pra ajudar crianças com paralisia cerebral.
Bruninho, continua falando. Você estava falando do Arrascaeta. Isso, Arrascaeta. Que provavelmente não vai estar 100% na final pelo histórico desse tipo de problema no pubis, né? Como eu falei, não sou médico, mas já ouvi médicos falando sobre isso. A gente lembra de casos de jogadores que tiveram esse problema. É uma questão do Flamengo dosar para que ele esteja da melhor forma possível no jogo no final de semana, porque ele é um jogador importante. Aí o que tem que ser feito, o pessoal da área do Flamengo vai saber se é para ficar parado, se é para treinar pouco, se é o tipo de treinamento, a intensidade, mas inteiro ele não vai estar. Mas mesmo assim ele é um cara que faz diferença, ele é um cara que tem muita qualidade, participou, eu falava do gol do Flamengo contra o Corinthians, ele participa do gol, né, que para mim ali o Everton Ribeiro é o diferencial no gol, o passe que ele dá de primeira no tempo certo, na hora certa, e o Pedro também, se não bate de primeira, também não faria o gol. Então o gol do Flamengo ali mostrou o que o Vampeta fala, eu concordo totalmente. O diferencial desse time, claro que é um time bom coletivamente, ok, mas o diferencial são esses 4 aí. O que deixa o Flamengo diferente de outros times brasileiros é o quarteto de frente ali, então o Flamengo tem que contar com ele sempre. E Vanderlei, o Viga falava, inclusive, né, da falta do João Gomes. Até agradecer ao Viga pela recepção lá no Rio, que cara sensacional. Agora, o Arrascaeta, pra mim, fez mais falta. Dá pra ver que o Flamengo sem o Arrascaeta é outro time. O Everton Ribeiro chamou muito a responsabilidade. Agora, o Arrascaeta faz muita falta. Perde muito criação. Não, faz falta, mas senão seria uma incoerência total que a gente tem falado aqui. A gente várias vezes considerou o melhor jogador da Mas é porque ele estava em campo, entendeu? Não. Eu digo, faz falta bem, assim. Não, né? eu entendi. É claro que faz falta, mas o Vampeta, a gente usa muito alguns comentários do Vampeta porque ele é bem prático, né? Tá cheio de jogador que está 100% e não altera absolutamente nada ou altera um pouco. Tá certo? No caso de jogador muito talentoso, é claro que o ideal seria 100%. Ele não vai estar 100% no final. Mas se ele tiver 70%, é muito importante. É uma carga de talento importante que estará em campo. E eu imagino, o Mauro falou aqui algumas vezes, o Mauro César Pereira, em alguns jogos que ele contestava a presença de alguns, não, deixa o cara descansar, deixa ele cara no apartamento, duchas e massagem, no ofurô com pétalas e tal. É exatamente isso. Tem 4, 5, 6 dias, né? Porque tem viagem cansativa e tal, mas 6 dias para o cara ficar só se preparando, né? É jogo final, jogo importante. Depois desse jogo acabou a temporada, já está pensando em outras coisas. Vem a Copa do Mundo, é verdade, mas dá tempo do cara se ajeitar. Então, não vai estar 100%, mas é uma peça importante para o Flamengo, vai jogar. E para ele, na cabeça dele, é aquele negócio de estará no palco principal, é favorito, o Flamengo é favorito, e vai fechar a temporada felicíssimo, se conquistar o título. Então, isso faz com que o cara esqueça algumas dores, até porque nenhum atleta joga sem uma dorzinha. Alguns mais, outros menos. É isso. Por exemplo, o Flamengo, né, ele chega numa final de Libertadores, né, muito mais confortável do que a temporada passada, quando perde para o Palmeiras. É isso. Por quê? O Flamengo já tem um título da Copa do Brasil, já sabe que vai estar na próxima Libertadores, sabe que são os atletas que precisam se recuperar. Olhando a tabela do Campeonato Nacional, olha só como é que pode acontecer, né? Você vê que o Atlético Paranaense está na final e pode ficar de fora da Libertadores do ano que vem. E se fica de fora, a gente está falando aqui, né, Bruno, que a gente falou aqui, ó, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, o Mauro ontem deu esse exemplo, são clubes que se organizaram, estão organizados, outros tentando buscar aí, o Botafogo com o SAF. Mas a temporada pode ser ruim para o Atlético Paranaense com uma final de Libertadores. Sim. Ele pode ficar, porque o Atlético Mineiro está a 4 pontos. Duvido que o Filipão vá meter amanhã um time titular contra o Red Bull e na terça-feira joga de novo. E o Atlético Mineiro está de olho nessa sexta vaga. Está a 4 pontos do Atlético Paranaense. Esse jogo é um jogo importante porque ele precisa de pontos, mas ele vai ter que poupar todo mundo que ele não vai querer correr. Ele vai querer. Então a chance de uma derrota ela aumenta. Ele não vai chegar assim e falar assim, eu estou numa final de Libertadores, vou passar para o meu grupo que eu não tenho condições de enfrentar o Flamengo na final, que a gente vai ser eliminado. Ele não vai também, ele também vai poupar os seus guerreiros. Sim, natural. Como São Paulo, como América Mineiro, está tudo de olho nessa
sétima e oitava vaga. Pode mudar. Santos. A rodada pode mudar do O Santos que vai pegar o Flamengo reserva. Não, é isso que eu tô falando. Tá todo mundo ali, eu tô olhando a tabela aqui, eu digo. E é 2 rodadas de 6 pontos. São O Paulo, São Paulo já ganhou Juventude, ontem. São Paulo tem Juventude e Atlético Goianiense. E quando voltar da Libertadores, o Atlético Paranaense tem jogos difíceis. O Inter, que tá ali, tem um monte de jogo difícil. Olha como pode chegar assim a temporada para um clube organizado, onde tem um Petróleo lá que é o mandatário de tudo, e dizer assim, pô, terminamos uma temporada, final de Libertadores, por exemplo, se não for campeão, estamos de fora da Libertadores do ano que vem. Pode ficar de fora. Sim. Pela tabela aqui, eu tava olhando. Ô, Mauro, você ontem, né, me confirma se for com essas palavras que tá aqui na internet, você disse o seguinte, obrigação do Marcos Braz amanhã, hoje, é chamar o Dorival e fazer uma pergunta. O que foi aquilo para ser mais educado? Sim. O que foi aquilo? E dar uma ordem de chefe. Nunca mais faça aquilo. Isso aqui é Flamengo. Sim. Eu concordo. Então, só perguntando sobre isso. O Dorival foi muito mal no jogo contra o Corinthians. Você acha que vai ter uma bronca conhecendo... Não. Não vai ter bronca. Mas você acha que ele aprendeu a lição? Você acha que ele não pode fazer o mesmo na final da Libertadores? Eu acho que as críticas podem muito mais alertar o Dorival com relação a isso. Eu acho que essa conversa de chefe é até para o Dorival poder falar, vem cá, olha, eu mandei recuar, mas não tanto, eu queria fazer uma coisa, o time fez outra, ou eu não tinha jogadores para determinadas situações no segundo tempo. Aí é culpa do Marcos Braz, do Spindle, do Landim, que é o chefe de todo mundo, do Centro de Inteligência, olha que nome bonito, né? Porque o Flamengo não tem volantes. Eles foram contratar o Wallace, ficaram esperando, o Wallace não veio. Aí tentaram o Wendel não veio. Aí contrataram o Pulga, mas não podia jogar na Copa do Brasil. Ou seja, isso é grave. O Flamengo precisava de mais um jogador da posição, está muito claro, porque ainda mais com a saída do Arão. Bem ou mal, o Arão é da posição. Então o Flamengo perdeu um volante na Copa do Brasil e não entrou outro. É claro que é ridículo também o que faz a CBF. Você pode escrever um jogador na Copa Libertadores, pode escrever no Brasileiro, mas não pode escrever na Copa do Brasil. A inscrição termina mais cedo. Não faz sentido. Mas enfim, mas é assim. Eles sabiam que era assim. Então é um erro de planejamento também do Departamento de Futebol. Então acho que essa conversa, até para o Dorival poder falar, me faltou isso, aqui eu tentei uma coisa. Ele tem que ter o direito de explicar. E se ele é o responsável, mas isso não tem no Brasil, porque os clubes brasileiros não têm a figura, em geral não tem, né, do diretor esportivo que fala sobre o jogo, que consegue discutir estratégia, sistema tático, as opções, para ter uma conversa mais próxima com o técnico. E fala, olha, você fez isso aqui, eu não achei legal, porque a gente recuou demais, corremos um risco, e etc. Eu acho que o Dorival tem responsabilidade, ele é o técnico, claro. Agora, até que ponto vai? Isso ele tem que averiguar lá dentro. Conversando com o técnico, cobrando. É natural, é uma questão de ambiente de trabalho. Agora, o Flamengo, naturalmente, não é um time que joga dessa maneira. Esse time não sabe jogar assim, não é a característica do elenco. Estava jogando em casa, estava vencendo o jogo. Então, acho que a mentalidade do Flamengo, o seu amado Jorge Jesus, por exemplo, ele entende muito bem. Eu faço um gol e vou buscar o segundo. Não vou recuar para ficar aqui esperando um eventual contra-ataque. E nem tinha contra-ataque o Flamengo. Ainda assim criou, não foi um contra-ataque, mas ainda assim criou situações, né? Teve aquele gol anulado do VAR, teve o gol anulado do Everton Ribeiro, teve o gol que a Arrascaeta desperdiçou diante do Cássio. Então o Flamengo ainda teve chances mais claras do que as do Corinthians. Tivesse mantido a postura... mas cansou. Não, cansou no segundo tempo. Com 15, 20 no primeiro tempo, não tinha ninguém cansado. Depois o desgaste físico acontece. Porque você fica sem a bola, você cansa muito mais. Você fica correndo atrás o tempo todo para marcar os adversários. Nem 2 João Gomes resolveria. Tanto tão falado foi o João Gomes numa situação daquela. Porque não tem como. Você deixa a bola com o adversário, não briga por ela e fica vendo o adversário jogar e correndo para marcar. E o Corinthians, acho que aí tem o lado do Corinthians também, que eu falei ontem aqui e repito. O Corinthians deveria fazer algumas reflexões sobre a maneira como o time se comporta e o que é o potencial dessa equipe. O Corinthians pode ir mais do que esse jogo 2 vezes contra o Boca e 2 contra o Flamengo em casa, muito cauteloso, muito pouco incisivo, digamos assim. Foi pouco incisivo, sabe? Não prevaleceu o mando de campo, ganhou um jogo do Boca com aqueles gols do Maicon, sem jogar uma grande partida, o grande jogo do Maicon, né? Empatou um outro, né? E contra o Flamengo perdeu um e empatou um outro sendo dominado. Mas no Maracanã jogou melhor, mas só quando a faca estava no pescoço. Eu estou perdendo, eu estou fora de casa, tenho que fazer alguma coisa. E o Flamengo também propiciou o Corinthians, sem tirar os méritos do time do Vitor Pereira, é um cenário favorável, porque o time recuou demais. Isso eu acho inaceitável. Esse time do Flamengo não tem essa característica, o investimento dele para jogar assim, pelo amor de Deus, não tem o menor sentido. Agora, rapidamente, a música do Gabigol lá,
É uma música, não é? Claro, é um trap. Né? É um trap que você adorou. Eu amei, uma coisa fantástica. Ele fala alguma coisa sobre mais de meio quilo de ouro no pescoço. Olha acho aí. que você se inspirou nele. Olha aí. Com esse adereço, digamos assim. É o Lil Pilha. Né? Olha só. É o Lil Pilha. Você gostou, Bruno? Eu sei, Tem o Lil Gabi. E você mostrou a sua música naquele Eu tenho uma música do Ronaldinho. Coloca a música aí pra escutar do Gabigol, você vai ver que tem um trecho que ele fala de mais de meio quilo de ouro no pescoço. Aí. Hoje eu tô com R$1.000 no pescoço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode fazer o que você quiser, Não, irmão. vou fazer uma pergunta pra você. Lil Gabi, Lil Você falou assim, Pilha. não, falou sério. Você chegou e deu assim, Modo, esse trecho aqui que você leu é verdade. O Modo falou isso aqui ontem no programa, né? Sim. Você tava lá, que caiu, né? O sinal às vezes caía, o mas... sinal, né? E eu fazendo os 2 jogos, né? Fiz lá na Itaquera ao vivo, tanto que o lance foi bom ou não foi, não dá pra ver que não tem replay. Tá tudo jogo rápido, né? Alegria depois do jogo, campeão, você perdeu até a voz ontem, tava muito legal, você ouviu. Eu queria saber... Você viu como você é maldoso? Eu tô sem voz há 5 dias. Não, mas ontem tava mais. Você viu como você é maldoso? Muito amor. Beijo tira também, o gás. Tira, pô, fôlego. Deixa eu te falar. Mas eu vou no sacrifício, irmão. Sou aquele jogador que se dedica. Lógico. Não, agora assim, Decepciona. isso que você falou em cima, que o Maldo falou assim, que se tivesse hoje o Braz, pegasse hoje o Dorival, a sensação, a gente não tava lá. Qual foi a sensação da torcida, quem tava lá, ao vivo no jogo, quando vai pros pênaltis, quando o Corinthians empata? Raiva demais. A torcida do Flamengo, agora de verdade, Não, isso que eu tinha queria certeza que perderia o título nos pênaltis. Quando levou aquele gol... E quando o Felipe Luiz perde o primeiro. Sim. Eu vi vários... Não, o Bruno tava comigo no Canelada, e nas redes sociais estavam tudo já fora do Dorival. Lógico. Antes de acabar a Mas, disputa, né? eu mesmo coloquei no Twitter que eu falei, o Dorival foi covarde, precisa ser criticado, mesmo se for campeão. Eu botei isso quando acabou o jogo. Eu acho que a queda do Flamengo... ontem aqui a gente... Jogou muito mal, a gente vai, a torcida estava bem satisfeita. A gente vai aprendendo aqui, né? Eu ando muito na Vila Maria, tem lá no clube lá que você vai lá, tudo, tomar seu açaí, que é onde os operários. Ontem no jogo do São Paulo a gente assistiu, pessoal. Os caras tudo, quando eu cheguei, a galera tudo, pô, você viu? O Corinthians jogou demais, não sei o que, papá. Eu peguei um comentário do Maurício aqui. Aí eu falei pros caras, mas você viu o Santos fazer alguma defesa no segundo tempo? Não. Defesa não teve mesmo. Quem fez foi o Cássio, do lance do Arrascaeta, que aquela jogada é tradicional, né? Fez assim contra o Atlético Mineiro 2 vezes. Perdeu a grande chance, né? 2 vezes. Ele entrou ali com... Ele fez contra o Atlético Mineiro lá... Mas não está em discussão a competência, desculpa. Não, sei. Meteu o bico. Está em discussão a coragem. Agora, que a gente não É viu diferente. isso, não. São coisas diferentes. Isso eu coloquei assim, ó. Quanto o Santos não fez nenhuma defesa, agora a gente viu um Corinthians diferente em relação a tudo aquilo que o Corinthians apresenta na temporada. Não, então... De posse de bola, um pouco mais de coragem. Não, isso. Tá no campo um pouco do mais, adversário. um pouco mais. Bastante. Bastante, Você falou, o Cássio que fez defesa. Mas aí você tem que colocar o componente qualidade do Flamengo. Isso a gente já sabia. É isso que se esperava, que a qualidade do Flamengo. Tanto que eu falo, isso dos aí. 4, que o primeiro gol do Flamengo participa dos 4, que eu falo, o quadrado participa 3. É só não participa o Gabigol. Foi um golaço. Não, o primeiro gol, a jogada com Sim, eu sei. Felipe Luiz e Arrascaeta, que acha o Everton Ribeiro, que de primeira nem domina, já dá no Pedro. Então essa sensação no Maracanã, coisa que nunca passou, a gente falou aqui um dia antes do jogo, o Cássio vai trabalhar muito mais, vai ser um Flamengo pressionando, você deixou... E quando saiu o gol com 7 minutos, estava desenhando aquilo tudo que a gente falou aqui no programa. Só que depois as coisas foram mudando. E essa sensação de perca passou no Maracanã, que em nenhum momento passou, nem no jogo aqui em Itaquera. A torcida ficou muito tensa. Quando o Corinthians faz o gol e o jogo vai pro pênalti, os pênaltis, a torcida já ficou um silêncio. Por isso que eu falei tanto da importância do pênalti do Gabigol, que você zoou. Mas, cara, o que o Gabigol fez depois do pênalti foi impressionante. E você é um cara que já viveu tantas coisas na bola. Não, que eu digo de vibração. De Copa do Mundo, tudo. Aí eu falei, menos Batista. Você já viu alguém vibrar daquele jeito numa disputa por pênalti? Eu tô falando da vibração. Claro que eu não tô falando. Ele bateu o último pênalti, tá? Ele devia estar com uma pressão. Lógico. Que se ele perde ali, acaba. É um título que vai embora. Sim.
E ele faz o gol. Ele vibra muito quando ele faz, ele atravessa o campo, ele vai pra torcida do Flamengo, ele começa a chamar muito, porque ele sentiu que a torcida do Flamengo estava Só que desanimada. quando o jogo tava 1-0, ele bota a bola pra escanteio, ele faz a mesma vibração. Ele vibra também. O jogo 1-0 do Flamengo, que ele bota a bola pra corner. Ele vem marcando, vai. E bota a bola, então ele já tava vibrando. No jogo. Ele tem um entendimento muito bom sobre... Cada clube tem as suas peculiaridades, né? E ele entende muito bem como as coisas funcionam com o Flamengo. Ele não foi formado lá, mas ele entende melhor do que alguns jogadores que estão lá mais tempo do que ele ou que foram formados no clube. E ele teve essa sensibilidade. O que está faltando ao Gabriel é apenas um detalhe, é o que está no nome dele, gol. Tem que fazer mais gol. Está perdendo muito gol. Inclusive o gol anulado, ele perde o gol, chuta na trave, depois de novo, vai na trave. Teve uma também que ele meio sem ângulo, chuta de primeira, que ele podia rolar pra área. Podia ter batido pro Pedro. O Pedro até pede a bola. Pô, tava aqui e tal. Ele não tinha muita condição de arremate. No segundo tempo esse lance. Foi no segundo. E o que ele tá impedido também vai na trave, o Ribeiro faz o gol no rebote. Ele estava impedido. O primeiro, o VAR apontou ali, eu acho que ele lance, não tenho opinião formada, achei tão no detalhe aqui, mas enfim. Além de ficar muito impedido, ele tem que acertar o pé, ele tem que fazer os gols. Ele não tem feito isso, não só nesses dois jogos. Já há algum tempo, quem tem sido o cara decisivo é o Pedro. Mas ele entende muito bem isso e foram dois momentos. Esse foi importante e o do Atlético, né? A famosa entrevista do inferno. Ele, com aquilo ali, criou aquela mobilização toda. Aquele jogo ia ser um jogo assim, pô, difícil, o Flamengo não tá bem, perdeu por 2-1. Aí ele vai dar aquela... Não, vai virar um inferno, não sei o que e tal. Aí o pessoal de Belo Horizonte pegou a pilha, né? É o que eu falo da rivalidade unilateral. Não, está ameaçando, que não sei o quê. E solta a nota oficial. Aquilo ganhou uma dimensão e mobilizou a torcida, mobilizou a cidade, ou metade da cidade e tal. Todo mundo, não, agora vai virar um inferno. E criou-se um clima realmente muito favorável para o Flamengo. Que é uma coisa que eu falei do Corinthians agora. Contra o Boca 2 vezes e contra o Flamengo, eu senti um Corinthians que não aproveitou o mando de campo. O time não ajuda o torcedor que está ao redor, está no estádio, a criar uma atmosfera. Porque o futebol é muito isso também. Assim, ainda mais com esses ingressos caros, que você tem um perfil de torcedor mais elitizado. Verdade. Né? O cara que viaja daqui para o Rio para torcer, o cara da torcida organizada, esse vai gritar o tempo todo. Ou a mesma coisa, o cara do Flamengo que vem do Rio, que vem para cá. Porque é o cara que se dedica muito. Agora, esse torcedor da Selfie, a Fla Selfie, a Timão Selfie, né? Esse povo que compra a camisa no shopping ali do lado, né? Bota o número, bota o pet, gasta não sei 500, 600 reais. Aí vai todo bonitão, começa a botar foto no Instagram. Esse cara não é um cara que vai viver tão intensamente. Porque é outro perfil de torcedor. E isso está acontecendo demais no futebol brasileiro. Você abordou esse tema isso ontem. Ontem à noite eu fui fazer uma palestra lá em Mariporã. E o Edilson estava comigo e o Amaral, né? E aí o Edilson foi pro jogo. Ele entrou com a taça com a Dília, né? Aí eu digo, pô, você viu a renda, o poder aquisitivo em São Paulo muito maior e tal. O Maracanã, 10 mil a mais do que aqui, né? Mais ou menos. Sim. Do estado do Corinthians. A renda deu quase... O Maracanã deram mais de 68 mil pessoas. Eu lembro cravado, aqui foi 68.400, então 20, quase 15 mil a mais. 11 milhões, né? 11 mil. Não, dá 20 mil a mais ou menos. Mais ou menos 20 mil. Não, eu tô falando da renda, né? Ah, sim. O público aqui deu 5 milhões. O Edilson chegou pra mim e falou assim, Pedro, ó, é flamenguista doente também. O Edilson falou, ó, a torcida do Flamengo não é mais a torcida do Flamengo, não é mais pros carioca. A gente de toda parte, só gente elite, gente bonita. Você não vê mais aquele negócio que o torcedor sofredor vai, que agora acabou isso. Ele falando... Quem estava lá, você estava lá, já não é mais aquele negócio do povão mesmo, é outro público, né? Não. É totalmente outro público, né? Não, isso é geral, né? Porque você pega Itaquera, qual é o ingresso mais popular? É o pessoal da organizada, é atrás do gol ali, do gol norte. É isso, na Palmeiras. É o pessoal da organizada ali no gol atrás do gol. A média de preço mais cara é do Palmeiras. Os ingressos são muito caros, você coloca um público que geralmente não tem esse mesmo movimento. Não significa que o cara que tem dinheiro, ele não possa ser um torcedor apaixonado, não. Mas o perfil médio não é esse. Muito. É um perfil mais de espectador. Por exemplo, lá na Inglaterra, o que acontece? Que vai curtir com a namorada, com os filhos. Não é aquele que vai gritar o jogo inteiro. Eu paguei caro, então tem que ver um show aqui. É o torcedor cliente. Não anda. Tem torcedor que acha que o ingresso, né? Ele pega o ingresso, né? Ele pega lá o ingresso. Agora é mais de papel. Então ele pega o ingresso no QR Code aqui. Se bem que as autoridades do Rio obrigam a ter o ingresso de papel, né? Os caras são geniais. Aí o cara pega do QR Code, ele lê, não está escrito, mas ele consegue ler o seguinte: vale 3 pontos. Ou vale a vitória. Ele acha que comprou uma vitória. E muitas vezes, quando o time está em dificuldade, o cara vai, se irrita, porque é um torcedor cliente. Não é um torcedor... A relação do futebol não é de cliente. Você vai para ver o seu time, porque você gosta do seu time, ama o seu time, e você espera a vitória.
Mas a vitória só tem valor porque existe a derrota. Então, as duas coisas andam ali, vai no fio da navalha. Antes de ser o torcedor que ia ver os jogos do Brasil na eliminatória, o Vampeta lembra bem desse estilo. Antes era para os jogos da seleção, agora está nos clubes também. Sim, então isso muda também o perfil geral. Você não vai... Esse torcedor, eu cansei de ver em vários grandes clubes, a torcida meio que puxar o time, ajudar a virar o jogo, gritar o tempo todo. Isso vai ficando para trás, cada vez ficando para trás. Agora, tem uma coisa que eu acho que é legal, eu sei que a maioria das pessoas discorda de mim, na imprensa especialmente. O Corinthians ajuda as organizadas. Ele apoia, sabe que elas são importantes para ele. O Flamengo é o contrário. O Landinho, essa semana, estava lá em Guayaquil, no evento lá da Conmebol. Aí ele apareceu lá e falou, não, convido os torcedores do Flamengo a virem para Guayaquil. Tem milhões querendo ir para Guayaquil. Só que o Landinho, que é um pouco caro, é um pouco longe, é meio difícil de chegar. Entendeu? E o Flamengo faz o quê para viabilizar a vida de algum torcedor, sócio-torcedor? Nada, não faz nada. Não faz nada. Agora, deve ter aquele avião cheio de gente lá que vai. Sempre tem, né? Esse tipo de coisa costuma ter também. Então, sabe, acho que os clubes também meio que não ligam muito para isso. Aí você vai vendo essa mudança. O jogo famoso do gol do Petkovic, que foi em 2001, do gol de falta contra o Vasco, o Maracanã nem estava lotado naquela... Não sei por quê. Talvez pela dificuldade do Flamengo, tinha que fazer 2 gols de diferença para ser campeão. Devia ter 60 mil pessoas. Na época cabia muito mais. O Edilson faz 2 gols. Um gol de pênalti, um gol de cabeça do passe do Pet, e o Pet faz o 3º gol de falta. Certamente a referência dele, que é dessa época, ele olha e fala, mudou e mudou muito. Por isso que ele fala. Mudou e mudou muito. Deve ser isso aí mesmo. Ele estava em campo, fazia o gol, ele corria para a torcida, ele via, falava, claro que mudou. É outro mundo, é outra Aquela coisa. geral do Maracanã era uma coisa... E eu tenho certeza que o corintiano, um pouquinho mais das antigas, não precisa ser muito, lembra o Pacaembu ou o Morumbi, onde o Corinthians foi campeão tantas vezes, e vê o seu atual estádio, é claro que é um público diferente. Então, por que pode pagar um ingresso de R$300, R$250? Você tem que ser sócio-torcedor. Aqui, assim, agora é assim, o cara paga imposto, aluguel, condomínio, não sei o quê, e tem que pagar o sócio-torcedor. E tem gente que acha que tem que pagar. Não, o cara tem que se associar ao clube. Mas depende, isso o cara não pode pagar. Então, aí você vai selecionando, você vai colocando uma coisa elitizada. As vantagens de sócio-torcedor de qualquer clube são poucas. Muito poucas. Não tem absolutamente nada. Teoricamente, tem que só pagar. Só pagar, mas não tem... Parece até um dízimo em muitos casos. São poucos os benefícios, são poucos. Existe lá sócio bronze. Né? Então, quase que nenhum. E aquele que é sócio prêmio, ainda assim, se pesar, colocar na balança, não é muita coisa. Né? E nas coisas mais importantes dos clubes, eles praticamente não têm peso nenhum. Né? Zero. Né? As coisas mais importantes do clube, da vida do clube, praticamente não tem peso nenhum. Então, isso a única vantagem que tem é aquele que é muito assíduo. Ele vai num jogo importante, ele tem o lugar dele num jogo importante e num jogo que não é importante. Mas qual é o problema disso? Que não muda. Porque se tiver uma fila enorme lá de pessoas que não têm tanta assiduidade, ela nunca vai, porque não tem lugar para você. Você vai em todos, né, Mauro? Você sócio, você vai em todos. Então você não abre vaga. Então, teoricamente, são aqueles 50 mil. Claro que dá para entender o que eu estou dizendo. Teoricamente, são sempre os mesmos. Que, tudo bem, porque eles são fiéis no sentido, ou são amantes dos clubes, no sentido de acompanhar todos os jogos. Mas não muda. A torcida tem 40 milhões, tem 60 milhões, tem 30 milhões. Teoricamente, são os mesmos. E você tem os excluídos, né? Agora, os estádios aqui, eles não ficam lotados em todos os jogos. Mesmo que ele tenha bons públicos, não existe, ocioso. Aqui não existe Borussia Dortmund nem Manchester United. Você vai pegar todo jogo vai estar lotado. O United tá uma porcaria, não sei o quê, não importa. Todo jogo. 75 mil pessoas no estádio. O Dortmund perdeu a semana passada, não vence a 5 jogos, vai ter 80 mil pessoas lá no estádio do Borussia. Aqui não acontece isso com time nenhum. Nenhum. Sempre mas tem em jogos como esse sim, né, Mauro? Aí é a decisão. Mas nos jogos, e mesmo nos jogos que você sabe que a demanda não é tão grande, por exemplo, o Flamengo jogou agora no Maracanã contra o Atlético Mineiro para 51 mil torcedores. É um ótimo público no cenário que o Flamengo já não está mais fazendo mais nada no campeonato, era o time todo reserva, exceto pelo goleiro. E pelo João Gomes, que estava suspenso e jogou também. Mas o Maracanã comporta muito mais do que 50 mil pessoas. Então por que não encheu todo o estádio? Porque certamente a gente queria ir. De alguma forma esse preço pode ser ajustado. Ou você pode trazer esse torcedor excluído que poderia ocupar esses lugares.
Isso deveria incomodar os dirigentes. Você pega o jogo do Palmeiras, cabem 40 mil pessoas no Allianz Parque, quando joga para 30, 25 mil, sobrou lugar. Por que sobrou lugar? Morumbi teve público de 40 mil, todo mundo falou, ótimo público. Mas cabe mais de 60. Mas cabe mais. Será que não tem mais gente querendo vir e não consegue pagar? Será que não há interesse? Eu acho que há. Tem gente querendo, mas o cara passa na porta do estádio, é mais estádios novos. O cara passa na porta e olha. Quantos passam em frente ali de trem ou de ônibus ou sai do metrô ali em Itaquera, olham para o estádio e falam, pô, nunca fui. Cara, é apaixonado, nunca vou. Como é que eu vou? Caro pra caramba. Aí quando tem treino, como eu vou ver treino aberto essa semana, 20 e tantas mil pessoas. Muitos nunca foram ver o jogo. Aí o cara pega o filho dele e fala, filho, vamos lá, que é a chance de a gente conhecer a casa do nosso clube. Aí vai ver. Aí tira uma foto, é de graça, é a chance. É a chance. Mas será que em jogos com o Corinthians, 30 mil pessoas, não dá para ajustar? Acho que os dirigentes deveriam pensar mais nisso, que aí tem a fidelização, o pertencimento, você ter o garoto no estádio. E, infelizmente, eu acho que eles não se preocupam muito com isso, né? A gente vai agora, galera, rapidinho para um break na TV Jovem Pan. Mas aí, Mauro disse, né? O Gabigol, ele sabe exatamente como fisgar o torcedor rubro-negro. O Gabigol, se a gente estivesse falando em MMA, por exemplo, ele seria o McGregor, que é o cara que é o astro e sabe usar aquilo a seu favor. Ele torna aquilo um espetáculo e sabe o que as pessoas querem ver. Ele sabe mesmo. Ele tem uma identidade muito grande com o Flamengo e ele tá lá desde 2019, não é tanto tempo assim, não é, como o Mauro falou, não é um cara formado na base do Flamengo, jogou no Santos, jogou na Europa e depois chegou ao Flamengo, mas ele se identificou muito bem com o clube, não só porque fez gols decisivos, isso ele tem, apesar de não estar vivendo um grande momento em relação aos gols marcados, ele tem os gols, todo mundo vai lembrar do River Plate, mas não foram só aqueles 2 gols. Mas ele tem essa identidade, sim. Ele sabe o que o torcedor do Flamengo gosta, como mexer, como falar, como promover um jogo, como tentar criar um ambiente favorável para o time dele. Eu considero, aí eu não torço para o Flamengo, mas aí alguém vendo de fora, e o ídolo tem muito a ver, não com o aspecto técnico, né? O ídolo tem outros fatores, além da qualidade do jogador, e ele não foi o melhor jogador do Flamengo nesse período que eu vou dizer que era pós-Zico, né? Depois daquele time do Zico, dos anos 80, daí pra frente, o Romário jogou no Flamengo. O Romário foi muito mais jogador que o Gabigol. O Adriano jogou no Flamengo e também foi mais jogador que o Gabigol. Mas eu acho que ele é o maior ídolo, assim, falando de um cara que não torce pro Flamengo, mas vendo de fora, eu acho que ele é o cara mais identificado depois daquele time do Zico, depois que acabou aquele time. Eu gosto tanto do Gabigol, né? Que quando o Richarlison, né? Ainda bem que não foi nada a sério, né? Sim. Que ele saiu chorando, saiu até de amuleto. Ele tava com medo, né? Eu já pensei, eu digo, opa, uma chance pro Gabigol aí. Vocês acham que se fosse uma coisa muito mais séria e o Richarlison estivesse sem condições de ir à Copa do Mundo, seria o Gabigol pro lugar dele? Porque Tite mandou uma relação, foi ontem ou hoje, 50, né? 55. 55 nome, né? Em 55 ele tá. Não, assim, mas pro lugar do Richarlison. Se ele não fosse. Eu acho que não. Não, também acho que não seria ele. Não? Falando como Tite, né? Não? Como Tite. Eu acho que não. Vocês acham que não tem possibilidade nenhuma de eu acho que não. chance de ir à Copa do Mundo? Eu ficaria surpreso se ele estivesse na lista da Copa. Eu acho que ele não vai estar. Eu acho que ele tem bola para estar. Acho que não seria nada absurdo, mas eu acho que ele não vai estar. Seria o que? Martinelli no lugar do... Talvez. Eu acho que tem uma disputa ali, tem umas 2 ou 3 vagas abertas para o ataque, que aí tá na briga Firmino, tá na briga Matheus Cunha. Pedro. Talvez, o Pedro acho que tá dentro. Pedro acho que não tá mais na briga, acho que ele tá Martinelli. dentro. Martinelli, acho que é por aí. Quer dizer, tá na briga, a gente tá falando porque a gente não sabe exatamente. Sim. Mas que já está definido, já está definido, né? Já está na cabeça do Filipão, os 26 que ele vai levar. Do Tite. Perdão, do Tite, os 26 que ele vai levar. Só vai mudar se tiver uma contusão, alguma coisa assim, né? A gente tá voltando agora pra Rádio Jovem Pan em um segundinho. Estamos de volta à TV Jovem Pan, não na rádio, TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube. E aproveitando também, Vanderlei, para falar sobre uma situação que o Mauro chegou a levantar, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele se tornou o jogador com mais títulos desde a inauguração do novo Maracanã. Vencedor com a camisa do Flamengo e da seleção brasileira, ele deixou o William Arão para trás e chegou a 6 títulos. Estatística que ganha ainda mais peso se a gente levar em conta que igualou o Zico na contagem absoluta em todos os tempos.
de títulos no Maracanã. Entre a Copa das Confederações 2013 e Copa América 19 pela seleção. Olha aí, ó. Olha a nossa enciclopédia trazendo a somatória. E não é pouca coisa, né? E não é do Nogueirópolis, né? É do Flamengo, né? E na seleção, né? Não, tá certo. E lembrando que é bom ver ele jogar. Eu acho que ele coloca, além da qualidade, a experiência. O cara, na hora que o jogo tá fervendo além da conta, ele dá uma esfriada, dá uma dominada, gira o corpo, sabe o que faz com a bola. Eu acho muito importante esse tipo de jogador para um time importante como o Flamengo. O fato dele continuar ou não, por quanto tempo mais, 1 ano, 2 anos, isso é uma outra coisa que eu acho que também passa por ele, né? A avaliação, a conversa, a relação. Aparentemente a relação é muito boa entre ele e a direção do Flamengo, né? Quem vai ter que decidir. Eu vi uma foto ontem, acho que foi ontem, que está todo mundo junto, só ele estava usando a camisa do Flamengo. Né? E aí os comentários eram muito interessantes, porque, não, tudo bem, é festa, não tem problema nenhum, mas aí a torcida participando, dizendo assim, pô, até na festa ele usa... Nos pequenos detalhes... nos pequenos detalhes, a diferença que entra no coração de muita gente, especialmente da torcida. Então eu acho muito legal e... Por exemplo, trabalhando aqui como comentarista, né, eu faço muito jogo aqui dos estúdios da PAN, né? Eu gosto até, isso é até melhor, que eu fico mais atento que quando tem um replay, e aí vem lá no estádio, passa rápido e você não vê. Mas tem uma coisa que, como ex-atleta profissional, quando eu vou no estádio ver o jogo, você viu aqui que eu cheguei aqui antes de você ir pro Rio, eu falei, quem vai decidir é o Everton Ribeiro. Não, você falou, esse cara que esse cara joga dentro do estádio. Mas você vê de perto que o Everton Ribeiro, que o Davi Luiz sobra e o Felipe Luiz, é diferente de o próprio Renato Augusto, o Rascaeta mesmo não tão legal. O modo de pegar na bola, diferente de você estar na televisão. Quando eu vi aqui, eu digo, o Felipe Luiz sai com elegância, parece que tá parece o Roger Federer jogando, né? Que os caras falam, esse não bate na bola no tênis com elegância, não é aquelas pancadas. De perto, olhando ele jogar, eu tava comentando com meus amigos que foram pro jogo, depois a gente foi embora. Eu até te encontrei depois, a gente jantou. Que eu falei assim, velho, ver o Felipe Luiz jogar de perto é outra coisa. Eu fiquei impressionado com o Felipe, um jogo que eu vi. O Davi Luiz, então, parece que sobra mais do que todo mundo. Eu tive a chance de ver um jogo no estádio do Felipe Luiz, Atlético de Madrid e Barcelona. Eu já gostava dele. Ali, vendo no estádio, eu nunca tinha visto ele no estádio, assim, aumentou muito, assim. Eu falo, esse cara joga mais do que eu achava que ele joga. Ele é muito bom. Ele é um cara muito a elegância sendo para jogar, o próprio Everton Ribeiro, que voltou a jogar bem, que é isso. E eu já joguei com o Everton Ribeiro, mas em outras circunstâncias, no lateral esquerdo, subindo ele, o Dentinho, o Lulinha, os outros meninos, mas hoje o Everton Ribeiro você pega assim, dificilmente vai ficar fora da Copa. Você acha que ele vai pra Copa? Eu acho que ele vai. Antes eu achava que ele não ia. Mas pela qualidade dele, ele vai pra Copa. E o Felipe Luiz, ele inclusive falou sobre essa situação, né, do time ter recuado muito. Ele foi um dos jogadores que mais falaram na zona mista, eu tava lá na zona mista. A gente vai mostrar aí a arte do que o Felipe Luiz fala. Ele fala o seguinte, o Flamengo, por filosofia dos que passaram, né, não é esse termo, teremos possibilidades dentro do jogo, como eles também. Hoje ficaram coisas de lição para o próximo jogo. Uma delas é não colocar nossa linha lá atrás e tentar defender o resultado. Temos que ir em busca do segundo gol, caso a gente saia na frente. O Flamengo, por filosofia dos que passaram aqui, por história, não joga defensivamente. O Flamengo é um time que tem que pressionar, que tem que atacar. Isso cabe a nós dentro de campo. A instrução do Dorival foi outra aí, Mauro. Isso é importante, né? O posicionamento dele. A instrução do Dorival foi outra. E a gente, dentro de campo, acabou se defendendo naturalmente. Faltam 15 minutos, 12 minutos. E aí você vai defendendo e para de jogar. Você acaba defendendo dentro da sua área e aí tudo pode acontecer. E foi o que aconteceu. Como você, o jornalista no caso, falou, serve de lição sim. Somos muito mais do que isso. Claro que ele também
pode ter comprado um barulho do Dorival. Ó, não vamos deixar atacarem muito o Dorival. Não, sabe por quê? Que antes de o Dorival ir pro... Uma semana antes de ele ir pro Flamengo, quando o Flamengo o contrata, eu não sei se foi o jogo contra o Santos, o Ceará e o Dorival mandando o time ir pra frente, gritando, vai. E os caras não iam. Não foi o caso agora que o Dorival, a gente não viu ele fazendo isso agora no jogo. Mas eu já vi a situação do Dorival uma semana antes de chegar no Flamengo pelo Ceará, ele mandando os caras ir pra frente. Pressiona, vai. Isso acontece com vários treinadores. Um monte. Isso você mesmo, você já falou isso várias vezes. Um monte. Que o time O recua. Luxemburgo gritava, a gente nem sabia o que estava fazendo. O jogador fica Gritava, com medo, às vezes, naturalmente. né? Tentando defender o resultado. A gente está encerrando na TV Jovem Pan. Se você está curtindo o debate, no YouTube, Vanderlei Nogueira, se queria falar, fala o que você quiser, terminamos em cima do laço, mas Foi aqui bom, assim. foi bom. Todo mundo está acompanhando aí, você curtindo todo o dinheiro que você tem recebido nos últimos tempos. E outra coisa, né? Feliz na conta bancária, feliz no amor. Quer dizer, não tem. E no esporte, né? Porque está comemorando ainda. Ele não para de comemorar. Acabou já. Nem os jogadores do Flamengo estão lembrando mais, mas o cara continua falando da conquista. Eu depoimento ontem. Mas tudo bem, nada contra. Que Nunca depoimento. vi nada igual. Eu digo, calma, Eu Batista. falei que eu nunca vi uma vibração igual num pênalti. Você muda as coisas. Não, se abraçado, não é, Vitor? É isso mesmo. Nossa. É partida de tênis de dupla. A gente tem a imagem da vibração do Gabigol no pênalti. Você vai me dizer se você lembra de uma que tenha sido parecida num pênalti. Olha aí, ó. O maestro, né, maestro? Olha aí, ó. Fica olhando. Ali tirou um peso. Sim, aí, ó. Aí ele fica assim. E ele começa. Pirata, você viu quando... Não, e é muito mais do que isso, bem. tá? É muito mais do Eu que tô isso. pedindo- Ele vibra, ele faz essa vibração e depois ele vai o campo inteiro assim. Então, deixa eu te falar. Como ele tá aí, ó. Eu pedi ontem, não sei, pede aí você. A torcida Quando o é uma Rodinei loucura. faz o A gol... torcida foi uma loucura. Quando o Rodinei Juro, faz... a torcida inflou quando ele fez isso. Quando o Rodinei faz o gol, que ele sai correndo, tem um jogador que dá uma voadora nele pra parar ele. É o João Gomes. Você viu isso aí? Gomes. Dá uma voadora capaz de tirar ele até da Qual foi a Libertadores. legenda que você fez, Mauro? Eu achei engraçado a legenda. Tipo assim, carrinho perfeito. Isso, foi isso. Foi mesmo. Atingiu a sua Já bola. Vou pensou achar se aqui. pega ele e tira da Libertadores aquele cara? Mas daí mesmo, deu um carrinho mesmo. É verdade, né? Não tinha pensado nisso. Não precisa- Fala, nação! Então, é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído com sucesso aí para vocês, né? Espero que tenham gostado. Vamos analisar o que os comentaristas falaram aí, né? Na minha visão. E eu quero saber a tua opinião também. Mas deixa aquele like para ajudar o canal aí, né? Tamo junto. Minha opinião. Me chamou três pontos aí desse react que a gente fez aqui agora, né? Desse react, que me chamou bastante atenção. O primeiro foi a parte do planejamento do Flamengo, que até o momento está sendo muito bem feita, né? Visando a final da Libertadores. Segundo, foi a parte que o Vampeta e o Mauro César Pereira abordou sobre a elitização, né, das torcidas nos estádios. E a terceira parte foi a parte do Felipe Luiz, né? Que o Felipe Luiz tem como ainda jogar mais um ano ou não pelo Flamengo. Quem disse isso foi o Mauro César. Vou começar pelo Felipe Luiz rapidinho aqui, antes da gente encerrar aqui, né? A gente vai deixando o like aí. A parte do Felipe Luiz a gente sabe que é um cara bastante técnico, inteligente dentro de campo, né? Então o cara ele consegue prever a jogada do adversário. Óbvio que não é todos, mas o cara tem uma visão de jogo extraordinária dentro de campo, uma leitura de jogo. Então, se ele vai render em alto nível, não sei, só o futuro dirá, né? Tem que ver também se o ano que vem ele vai sofrer com problema de lesão, porque esse ano quase que não aconteceu. E óbvio que o físico dele ele não consegue jogar todos os jogos. E óbvio que ele vai perder a titularidade pro Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas é um bom lateral esquerdo e também é mais novo, óbvio. Então o corpo já não aguenta mais. Eu não lembro a idade do Felipe Luiz, se eu não me engano é 35 anos. Mas se ele merece mais um ano de contrato, eu acho que ele merece sim. Entendeu? Diego Ribas mete pé, Diego Alves mete pé, mas eu acho que o Felipe Luiz ainda vai ser muito importante no time do Flamengo. O cara, ele
consegue fazer algumas jogadas que nenhum lateral esquerdo brasileiro que atua no Brasil consegue fazer. Aí tu pode pegar um Piquerez, um Fábio Santos, Guilherme Arana. São os laterais que vêm na cabeça agora, né? Mas o Felipe Luiz é um cara que consegue ser superior a esses caras. A leitura de jogo desse cara, quando um ponto importante que me chama no Felipe Luiz é quando tem um cara de velocidade. Óbvio que o Felipe Luiz não é um cara rápido. Mas quando o Felipe Luiz vai apostar a corrida com qualquer cara que joga ali pelo lado dele, o Felipe Luiz, observação, o Felipe Luiz, ele não acompanha um cara. Ele corta caminho, entendeu? Não sei como foi o comentarista que falou isso, depois que eu fui observar, e é verdade. O Felipe Luiz tem lateral que acompanha o atacante junto, assim, paralelo no outro. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz, ele abre um pouco, corta o caminho até a área e depois consegue fechar. Então o Felipe Luiz é um cara super inteligente e foi importante, né, nessa final contra o Corinthians, e na minha visão deve ser importante contra o Furacão na final da Libertadores, e dependendo do que acontecer ele deve merecer, não. Tenho certeza que ele vai renovar com o Flamengo, né? Com certeza a gente não tem certeza só da morte, né? Mas eu desconfio que o Flamengo deve renovar por ele tudo que ele tem apresentado no Flamengo. Óbvio que ano que vem ele não vai jogar todos os jogos. Pode ser banco, o Ayrton Lucas pode voltar a jogar pra caramba e assumir a titularidade de vez, né? Mas ele é um cara muito importante tanto fora quanto dentro de campo, né? Outro ponto que o Mário César falou foi a parte do planejamento do Flamengo. O planejamento do Flamengo, sim, é o quê? Vai viajar com as reservas para Minas Gerais, enfrentar o América Mineiro, volta, recebe o Santos no Maracanã e depois vai para Guayaquil, né? O jogo do Santos, se eu não me engano, acho que é um sábado, né? Se eu não me engano. Não, o jogo do Santos. Eu nem lembro qual é o dia do jogo do Santos, se não é uma terça-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Sábado que vem é a final. Amanhã é o jogo contra o América Mineiro, dia 22, né? Jogo do Santos. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui no calendário. Jogo do Flamengo e Santos. E... só um momento. Flamengo e Santos é no que dia 25, uma terça-feira, às 9h45 no Maracanã. Então o Flamengo vai entrar com reserva. O Dorival, na minha visão, deve fazer algumas modificações, fazer alguns testes, né, com o time reserva, para ver quem ele pode ou se destacar durante esse jogo, né? Então o Dorival está fazendo um planejamento muito certo junto com a diretoria e o departamento médico do Flamengo, né? Viaja com as reservas, jogou lá, voltou, treinou, sei lá o que, não botar nenhum titular para poder jogar, vai ficar 10 dias sem jogar, né? Mas só treinando, treino em casa, na minha visão, tentar recuperar alguns jogadores, né? Principalmente o Arrascaeta. Óbvio que o Arrascaeta não vai chegar no seu auge físico e técnico na final, mas se ele chegar a 70%, já é ótimo. Na última final que a gente perdeu pro Palmeiras, né, o Arrascaeta chegou bem mal e deu para perceber isso nitidamente, né? Então, o Flamengo chegou muito mal fisicamente contra o Palmeiras. Espero que agora contra o Atlético Paranaense chega bem melhor, né? E outro ponto aqui rápido pra gente encerrar é a parte que o Vampeta e o Mauro César falou sobre o tipo de torcedores. A cada ano que vai passando, os estádios vão ficando... a torcida que vai, né? São aquele tipo de pessoas elitizadas. Em qual maneira? Pessoas que têm dinheiro. Não é mais aquele torcedor apaixonado que pagava 30, 40 reais no ingresso, entendeu? Hoje em dia, às vezes o ingresso mais barato em um estádio é 70, 80 reais, entendeu? De uma arquibancada no setor popular. 70, 80 reais já é coisa pra caramba. Então, o Vampeta deixou muito bem claro isso, o Mauro César também, né? A cada ano que passa, a maior parte da torcida, especificamente, né, vai ficando elitizada. As pessoas que têm mais dinheiro vai. A pessoa que é um pobre, e 80 reais faz muito diferença para um pobre, não vai mais pro estádio. Passa em frente ao estádio. Pô, queria ir naquele estádio ali, como o Mauro César deixou bem claro, né? Então aquilo é complicado, entendeu? Óbvio que o torcedor que tem dinheiro pode
Pode ser aquele torcedor fanático que canta, grita, mas isso não é a média, né? A média é aquele torcedor de mais baixa renda, né? Que vai pro estádio, tem amor ao seu clube, grita, fica sem voz no dia seguinte, mas sabe que fez sua parte no estádio. E a gente sabe que hoje em dia, a maioria das torcidas, né? A maioria das torcidas, vamos dizer assim, a maioria dos torcedores vão pro estádio só pra ver o jogo e meter o pé, tipo um cliente. Entrou no lugar, assistiu, meteu o pé. Não canta, não grita. Isso a cada dia vai acabando, né? Se a gente for fazer uma comparação algumas décadas atrás aí, né? Dá pra ver o nível de qualidade de torcedores, né? Hoje em dia os torcedores vai mais pra ver o estádio, tirando a torcida organizada, né? Geralmente cada torcida tem sua torcida organizada, que ele canta pra ajudar o time direto, mas a gente vê no, tipo, exemplo no Maracanã, né? Tem o setor leste e o setor oeste, né? São os setores principais que são mais caros do Maracanã. Então ali são os torcedores que têm mais dinheiro. Então ali, os torcedores vão ali para assistir o jogo, beleza? Fez gol, comemora lá, sei lá o quê. O time tá passando por dificuldade na partida, fica quieto. Já o setor norte, que é o principal do Maracanã, e o sul, fica a torcida organizada lá, canta, ajuda, sei lá o quê. E se não fosse a torcida organizada, o que seria dos clubes, né? O que seria? Porque hoje em dia o futebol, ele tá ficando pra rico. O futebol, ele tá ficando pra rico. Pagar R$400 no ingresso? Só se fosse rico. Só se eu fosse rico, pagar R$400 no ingresso, tá de sacanagem, eu não pago não. Prefiro assistir em casa mesmo, no conforto da minha casa. Se eu fosse rico, pagava, mas não sou rico, então é isso aí. Então é isso aí, nação, tamo junto e deixe seu palpite, né? Sobre o que tu achou sobre o planejamento do Flamengo, né? Visando a final da Libertadores, a possível renovação do Felipe Luiz ou não, e essa parte da elitização, né? Do tipo de torcedor, né? Que tá indo pros estádios. É isso aí. E vambora, nação. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu abraço todo mundo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é nóis. Valeu!